Sejam bem-vindos ao canal do Senhor Jesus Abrindo Caminhos. Esta é uma obra para levar a palavra do Senhor e orações pelas famílias. Ajudem a divulgar, compartilhem, inscrevam-se no canal e recebam orações diárias. Clique no símbolo do like para que o YouTube entenda que é algo bom. Deus os abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus. Gênesis, capítulo 41, versículo 50. Antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o mal e todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura no Egito, e começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida, e este respondeu a todos os egípcios: Dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome já havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito, e de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda parte. Quando uma pessoa passa por muito sofrimento, tem diferentes atitudes. Quer dizer, quando as pessoas passam, umas reagem, cada uma reage à sua forma. E o que nós vemos é que todo aquele que se pega muito com Deus, se apega a Deus, ele não se esconde, ele não fica parado. Ele sempre está tentando fazer alguma coisa para ele melhorar a situação dele. Ele não aceita ficar jogado, escondido, sem lutar. José entendeu direitinho o propósito dele, porque ele não ficou parado, ele não deixou que aquela situação o abatesse, e nem ficou também amargurado, porque uma pessoa, quando passa por problemas sérios e sofrimentos, tem pessoas que ficam sem vontade de viver, ficam desanimadas, outras não acreditam mais nos sonhos. Tem pessoas que ficam com um amargo, que ela começa a maltratar outras pessoas e dizer que é bobagem sonhar, que isso não vale a pena. E o ruim é que às vezes contagia os outros, porque as pessoas vão concordando às vezes com palavras que não deveriam ser ditas,
de que a pessoa fala para si mesma que não vai dar certo, que não vai conseguir, que não adianta lutar, porque aí começa a culpar os outros por não fazer as suas coisas. Às vezes culpa os filhos, culpa um marido, ou o marido culpa a esposa, e por não tomar decisão de lutar contra aquilo, ela se deixa levar pelos pensamentos ruins e pelo sentimento de derrota, de que não tem mais o que fazer. José nos dá um exemplo muito bom de perseverança. Ele não ficou parado. Mesmo quando ele estava preso, ele não ficou parado. Ele insistiu com a vida dele. Ele não aceitava que a vida dele ia acabar daquele jeito. E é assim que devemos viver. Não devemos pensar que quando acontece alguma coisa que alguém machucou, alguém decepcionou, como os irmãos de José, que José não estava preparado para aquilo, ele jamais iria imaginar. E José, ele reagiu muito forte e Deus o preparou e o capacitou. E foi igual ele viu nos sonhos, que a família dele teria que se curvar a ele. E ele não desistiu do propósito que Deus colocou na vida dele. Quando não nos sentimos vítimas dos problemas e sim donos das nossas vidas, sabendo que temos um Deus que é um Pai maravilhoso e que tudo que pedimos em oração, com fé, se for da vontade do Senhor, se for para o nosso bem, Ele nos concede. Então José, ele não guardou mágoa no coração, tanto que todos já sabem, né, da história de José, e José perdoou todo mundo. José estava numa terra que ele tinha sofrido muito, mas ele entendeu que Deus queria ele naquele lugar. Para que ele chegasse lá, ele teve que passar por todo o sofrimento que ele passou, toda solidão. Imagino quanta solidão ele passou. Ele ainda era um jovem e ele passou por todo aquele sofrimento no fundo do poço. Depois foi vendido, depois foi caluniado e ele foi contra tudo e todos. Ele não acreditou que era o fim dele e ele lutou. E Deus usou José, e José foi o abençoador de todo o Egito. Deus usou o faraó para que desse-lhe poder, para que ele governasse o Egito. E governou muito bem, porque quando ele interpretou os sonhos do faraó, ele entendeu que era 7 vacas gordas, 7 anos de fartura, e 7 vacas magras, que depois engolia as vacas gordas, que foram mais 7 anos e 7 anos de fome. Então Deus revelou para ele que ele tinha que estocar, o faraó tinha que estocar comida, alimento, porque iria ter uma fome. E só no Egito não faltou nada por causa de José. Às vezes, uma pessoa só da família, ela muda toda a situação.
de toda a família, porque foi isso que aconteceu com José. José estava lá, mas depois os irmãos foram para comprar alimento e José, claro, os reconheceu, eles não reconheceram José. E José os ajudou a família inteira. Então, às vezes, uma pessoa só tira toda a família de uma situação financeira difícil. Mas por quê? Porque ela creu em Deus, ela creu que tudo iria mudar e ela batalhou, ela não ficou parada. Porque Deus dá um propósito para cada um de nós, só que temos que agir. Não podemos encruzar os braços e esperar que Deus venha fazer a nossa parte. Deus faz o impossível. Agora, o possível, nós é que teremos que fazer. Você que tem vontade de abrir seu negócio, você não pode ficar esperando que Deus opere um milagre e te entregue uma loja já pronta. Faça a sua parte e aguarde, espere em Deus, que vai prosperar para a glória do Senhor. É assim, nós fazemos a nossa parte com o nosso trabalho e Deus dá a prosperidade, que foi assim na vida de José. José se dedicou, cuidou bem do Egito, ele entendeu todo o propósito de Deus na vida dele e ele simplesmente agradeceu a Deus e não ficou com mágoa, ele não guardou mágoa da família dele. Ele entendeu que ele tinha que estar lá, ele tinha que estar naquele lugar e para ele ir para o Egito e ter toda aquela responsabilidade, ter todo aquela bênção que foi grande demais, que por mais que ele soubesse, mas a bênção foi maior do que ele imaginava, porque ele viu no sonho a família dele se curvando para ele. Mas ele entendeu direitinho que ele precisava lutar pela vida dele, que ele não poderia ficar parado, angustiado, reclamando e se escondendo da vida. Pelo contrário, ele aparecia em tudo que ele fazia. Tudo que ele colocava a mão prosperava, porque ele fazia com amor e ele obedecia a Deus. Os sentimentos dele eram voltados para Deus. Um filho maravilhoso que ele foi para o pai dele, porque Jacó amava José. Jacó, tanto que ele deu uma túnica comprida para ele, uma túnica longa, e os irmãos já ficaram com muita raiva, porque ele era o predileto do pai. Mas por que será que ele era? Às vezes as pessoas ficam com ciúmes, porque um dos filhos de uma casa, em um lar, um dos filhos se destacam mais. Claro que os pais vão ficar muito orgulhosos e vão falar que ele conseguiu. Às vezes é um só na família que consegue fazer uma faculdade, consegue um emprego bom, um trabalho bom, vai subindo de cargo e de repente ele mesmo toma toda a responsabilidade da família para si e muda toda a situação da família. Quantas vezes ouvimos dizer que um filho, quando conseguiu ganhar muito dinheiro, ele comprou uma casa para os pais. Isso é muito natural quando são bons filhos.
quando Deus toca no coração e ele é um bom filho, aquele filho faz isso pelos pais, porque ele entende o amor que o pai dedicou a ele, e ele retribui. Às vezes tem pessoas que a gente olha pelos nossos olhos naturais e nós falamos assim, nem merecia tanta coisa. Mas olha, o filho é bom demais, olha o que fez. Ou o pai é bom demais, o pai e a mãe são bons demais, olha o que fez. Mas não sabemos, não devemos julgar. Porque quando Deus trabalha na vida de uma pessoa, mesmo ela passando por uma situação difícil, quando ela na frente, ela entende por que ela tinha que passar por tudo aquilo. E depois ela entende o propósito dela. E ela pode ajudar várias pessoas depois. Seja com o aprendizado dela, porque ela vai dar exemplo. Ela vai dizer, eu não vou ficar prostrada em uma cama, chorando, depressiva, pelo que me aconteceu. Isso que ela vai fazer. E ela vai lutar pela vida dela, mesmo sem vontade, mesmo sem ânimo, como José fez. Mas ele lutou, porque uma pessoa que fica preso por muito tempo, ela às vezes, ou ela sai melhor, ou ela sai deprimida e com mais raiva de quem o colocou lá. E não foi o caso de José. Quantos José existem no mundo que passam por coisas horrorosas, tanto homem quanto mulher. Passam por coisas horrorosas e erguem a cabeça e falam, eu vou ter uma vida melhor. Eu não vou deixar que minha vida continue assim e que os outros determinem o meu futuro. Porque se ele fosse pensar só no que os irmãos fizeram, ele poderia ficar chorando a vida inteira e ele não ia conseguir fazer nada do que ele fez. Mas um coração bondoso como o de José, um coração perdoador, com certeza, no mesmo instante, ele perdoou os irmãos dele. Ele sofreu demais, mas ele perdoou a família dele. E isso tem peso nas nossas vidas, um peso bom, uma coisa boa. Quando você perdoa alguém que te fez mal, ou várias pessoas que te fizeram mal, você vai progredindo, você vai prosperando, mesmo que você fale, eu não vejo nada disso acontecer. Vai acontecendo no mundo espiritual. As coisas vão acontecendo lá. E depois é que ela acontece no mundo natural. Temos que entender que quando Deus usa uma pessoa em um propósito, todos ficam admirados e falam, só Deus mesmo, porque aquela pessoa sozinha não ia conseguir. Seja com o que for, na área financeira, na área familiar, na área amorosa, seja com o que for. Quando as pessoas olham de fora, falam, eu não acredito que ela conseguiu. E o certo é lutarmos, porque não viemos aqui para passar sem deixar nada de concreto. Vamos deixar o melhor da gente, vamos dar o melhor da gente, como José deu, e de repente ele se transformou no governador do Egito. Imagine, todos obedeciam a José, e José foi um homem íntegro. Para que agrademos a Deus, nós temos que fazer a coisa certa.
Isso que agrada a Deus. Fazer as coisas certas. Não podemos passar a mão na cabeça de quem está errado. Não com palavras de maldição, não gritando, mas temos que ter uma atitude, uma postura boa e correta. E não compactuar com maldades, com fofocas, denegrindo a imagem de outros. Não podemos compactuar com o mal. Se é uma coisa para o bem, dedique-se, se dedique a tudo que for para o bem, tudo que for bom, você se dedica. E depois você vai ver o resultado. Se afasta de pessoas que você percebe que elas só lhe tratam bem por conveniência. Quando você descobrir, você não vai mais aceitar que aquelas pessoas cuidem literalmente da sua vida. Aí você vai passar a ser uma pessoa livre. Aí você olha e fala, mas eu não sei ser livre. Eu tenho que pedir ajuda para ir às vezes no mercado, para ir comprar algo, para resolver alguma coisa. Tinha que ser com aquela pessoa. Não podemos entregar o domínio das nossas vidas na mão de outros. Temos que pegar a nossa vida e fazer as nossas escolhas, claro, pedindo orientação a Deus, pedindo a Deus que nos capacite, porque não adianta eu ter um sonho grande, ou de qual tamanho seja, e eu querer realizá-lo por conta própria. Dificilmente vai dar certo. Eu tenho que orar a Deus, eu tenho que conversar com Deus. E Deus revela qual o caminho a seguir. Então eu tenho que ter bom ânimo em meio às coisas da vida. Eu tenho que lutar, eu tenho que melhorar minha capacidade, fazendo você que quer melhorar profissionalmente, você tem que fazer cursos na sua área. Na internet tem várias coisas que capacitam as pessoas. E de graça, na própria casa, onde você estiver. Não há desculpa hoje em dia que nada dá certo, que nada vai te tirar daquela tristeza que te colocaram, daquela situação que colocaram. Pede a Deus, vamos pedir a Deus que limpe todos os maus pensamentos, dê bons pensamentos. Imagina a luta de José contra pensamentos maus, jogado em uma prisão, inocente, tendo sido vendido pelos irmãos no passado. Imagina quanta coisa não passou pela cabeça de José. Mas José, ele teve fé, ele teve esperança, ele teve força, porque o Deus de José é o nosso Deus e temos que nos apegar a Deus. Temos que pedir a Deus estratégias para que não passemos nessa vida despercebido, mas que seja para o bem, só para o bem. Vale a pena ser bom. Ser bom não é tolo, é que vale a pena ser bom, porque se diferencia. Hoje em dia está muito difícil de encontrar pessoas centradas e pessoas boas, que pensem em ajudar os outros, que não queira denegrir a vida do outro e luta pelos seus propósitos, pelos seus sonhos. Tem pessoas que lutam sim pelos seus sonhos, mas é passando a perna no outro, é fazendo coisas erradas para conseguir um lugar melhor, seja na empresa,
seja com sua própria empresa. Isso não é ser uma pessoa sábia. O sábio, ele caminha na honestidade. Ele não sai nem para a esquerda nem para a direita. Ele vai reto. Ele olha para Deus, ele agradece a Deus e Deus vai abrindo os caminhos dele, assim como abriu os caminhos de José. Imagine José de ter sido jogado no fundo do poço, depois ter ido para a prisão injustamente. José, governador do Egito, matando a fome de todos, porque a fome foi na terra, não só foi no Egito, e todos procuraram José, porque o faraó o nomeou. Vamos pedir a Deus força, coragem, fé, para que possamos realizar grandes coisas aqui na terra, coisas que agradem a Deus, e aquelas coisas que quando olham para a gente, quando olham para aquela pessoa que mudou a situação, fala, foi um milagre. A vida dela é um milagre de Deus. É isso que queremos para as nossas vidas. Buscarmos mais a Deus e pedir a Deus que Deus faça um milagre nas nossas vidas. Assim como fez na vida de José. Encontrou um coração bom, um coração que agradava a Deus pela bondade. Com certeza, todos vocês já sabem da história. José perdoou os irmãos e José os ajudou. Você já perdoou quem te magoou? Faça essa reflexão de dentro para fora, bem dentro do fundo do seu coração. Você já perdoou todos aqueles que te magoaram? Não é preciso você procurar outra pessoa. Ore, peça a Deus que perdoe aqueles que te magoaram. E você vai ver a diferença na sua vida. Você vai ver o crescimento. Porque Deus ama corações amorosos, corações bondosos, não corações orgulhosos. Um coração orgulhoso não agrada em nada a Deus. Um coração cheio de mágoa, não podemos viver assim. A vida é muito rápida e temos que aproveitar cada minuto das nossas vidas com coisas boas, coisas que edifiquem. Olhe para o futuro, imagine o que você quer para a sua vida de bom. Peça a Deus que concretize os teus sonhos aqui na terra. E se for da vontade de Deus, que se concretize. Se for para o teu bem e de muitas pessoas, Deus vai te conceder em nome do Senhor Jesus. Tudo que foi bom para José não foi bom só para ele. Ele foi bom para milhares de pessoas. Então, de repente, Deus vai te usar tão grande. Você se vê tão pequeno, mas Deus vai fazer uma obra tão grande na tua vida que vai melhorar a vida de milhões de pessoas. Pensa assim, pensa que você tem uma grande obra do Senhor para fazer aqui na terra. E tudo muda dentro de você, porque você começa a se ver da maneira que Deus te vê. Importante, assim como Deus fez na vida de José. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo renovo e pelo entendimento que José teve e que teremos em nossas vidas, que somos teus filhos amados e vamos procurar fazer a tua vontade aqui na terra, que ela é perfeita e agradável. Vamos procurar agradar a Deus
e tudo de bom vai se cumprir em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém.